Olá, meus irmãos, eu sou Bruno Larran e para mim é uma alegria poder estar cooperando com os devocionais da igreja. Assim que eu fui convidado pelo pastor João, me saltou à mente o tema aconselhando uns aos outros, que é até natural porque é fruto das nossas leituras no grupo pequeno. Então, ao longo dos devocionais eu vou estar compartilhando algumas lições e algumas considerações sobre isso. E hoje eu queria introduzir o assunto trazendo à memória a história de Chuck Nolan. Ele era um personagem interpretado por Tom Hanks no filme O Náufrago. Esse personagem estava sobrevoando o Oceano Pacífico, num avião da FedEx. Esse avião perdeu o controle no meio de um tufão. Ele caiu no meio do oceano e esse homem foi milagrosamente preservado e lançado em uma ilha deserta. Lá ele permaneceu por 4 anos até que ele foi resgatado. Ao ser resgatado, retornando à cidade, ele já não tinha mais a família que ele tinha no início. Ele começa a receber as explicações do esforço que foi feito para tentar salvar sua vida, talvez encontrar o seu corpo. E ele descobre então que a inabilidade do piloto em comunicar a posição dele, somado ao tufão que lançou o avião a uma distância muito distante de onde ele tinha perdido então o sinal com a torre de comando, por essa inabilidade ele quase não foi resgatado, ficou 4 anos lá. E é aqui que eu quero trazer luz, quero que essa ilustração traga luz a nós outros. Às vezes nós, pela nossa inabilidade de nos comunicar, nos desviamos de Deus, nos afastamos da sua vontade, nos silenciamos em nossas lutas interiores e sofremos uma espécie de naufrágio espiritual pela nossa inabilidade de comunicação. Porque não falamos, não expressamos, não colocamos para fora tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está sofrendo, nós nos isolamos e ficamos perdidos, mesmo fazendo parte de uma comunidade. Além dessa ilustração, também quero trazer dados de uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard. Um pesquisador, ele relata que em um período de 40 anos, eles estudaram 724 homens, desde a adolescência até a sua velhice. E esses pesquisadores, ao longo de 40 anos, alguns deles morreram, outros permaneceram vivos, ou entraram novos pesquisadores e deram continuidade. Eles acompanharam regularmente esses homens, desde a infância até a fase adulta, chegando também à terceira idade. Bem, qual a conclusão dessa observação? Conversando com as esposas, conversando com os filhos, investigando a vida de cada um deles, alguns se tornaram médicos, alguns se tornaram advogados, e até o pesquisador diz que um desses pesquisados se tornou presidente dos Estados Unidos. Enquanto outros também, que foram pesquisados, caíram no alcoolismo, caíram nas drogas e seguiram o caminho oposto a uma vida bem-sucedida. E a conclusão foi que, ao final de tudo, a necessidade humana básica, que o torna mais feliz e mais saudável, não é o dinheiro, não é a fama, não é o poder, mas a conclusão da pesquisa é que o homem é mais saudável e mais feliz quando ele tem relacionamentos. Muito interessante observar porque é uma pesquisa não cristã, que chega a uma conclusão que parece até óbvia, mas que é negligenciada, não só por não cristão, mas também por nós que fazemos parte de uma comunidade cristã. A pesquisa concorda com algo que o Evangelho de Jesus Cristo promove.
incentiva a ser cultivado, que são os relacionamentos. Então, ao contrário de muitas soluções e saídas que a pesquisa propõe, o Evangelho de Jesus Cristo surge então como uma solução para que o isolamento, as dificuldades relacionais sejam superadas. Em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 21, a palavra de Deus diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O Evangelho, então, através de Cristo Jesus, une pessoas. Ele pega o judeu, o grego, ele pega o brasileiro, o haitiano, o venezuelano, e em Cristo Jesus ele torna todas essas etnias em um único povo. E então, com a sua graça, ele dá condições desse povo viver em comunidade. Então imagine só, no Evangelho, no cristianismo, nós deveríamos desfrutar de relacionamentos profundos, duradouros e saudáveis. Mas muitos de nós temos optado pelo isolamento. Muitos de nós temos optado pelo nosso naufrágio. Por quê? Porque relacionamento é um desafio, nós somos pecadores. E existem muitos de nós que se afastam das relações até por razões legítimas. Foram entristecidos, foram traídos, foram feridos, foram magoados e talvez tenham toda a razão ao falar por que se afastaram, embora as razões não sejam um aval para permanecer nessa condição. Existem aqueles que evitam os relacionamentos por razões não legítimas. Egoísmo, melindre, o desejo de ser aceitado a qualquer custo pelas pessoas, o desejo de ser reconhecido a qualquer custo pelas pessoas, e quando isso não acontece, as pessoas acabam se afastando. Mas eu gostaria de focar e animar você, porque existem N razões pelas quais as pessoas evitam os relacionamentos, todas elas ligadas à nossa pecaminosidade. Mas eu gostaria de animar você que é cristão, você que foi resgatado pelo Evangelho de Jesus Cristo, a cultivar algumas atitudes de coração, a aplicar essas atitudes na sua vida, para que você não seja um náufrago que simplesmente está esperando ser resgatado, ouvido e que se mantenha uma postura inerte, mas para que você seja ativo nesse processo. Até porque em Efésios capítulo 4, no versículo 11,
A palavra diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui o texto realmente fala que existe uma liderança, que existe um trabalho pastoral, que existem competências pastorais. E que a pregação, o discipulado e o aconselhamento são meios pelos quais Deus prepara a sua igreja para que, na mutualidade, nós pastoreemos uns aos outros. Então, eu gostaria de animar você que é salvo, que tem Cristo Jesus, que reconhece os desafios do relacionamento, a ser ativo, a ser um agente, a ser aquele que vai promover a comunhão, que vai promover a unidade, que vai evitar o isolamento. Agora, assim como aquele homem do filme, um personagem, recebeu o resgate dele, nós também recebemos o nosso resgate em Cristo Jesus. Não há porquê nós vivermos em isolamento. Não há razões, por mais legítimas que sejam, que permitam que permaneçamos em uma atitude inerte, omissa e pecaminosa. Pelo contrário, Jesus Cristo quebrou a barreira da inimizade. Jesus Cristo reuniu pessoas em torno de si, reconciliou pessoas com o Senhor, para que essas pessoas adorem a Deus na medida que se relacionam umas com as outras. Então, eu gostaria de desafiar você a evitar o isolamento, a procurar na palavra, a cultivar uma atitude piedosa que promovam relacionamentos, a abandonar o melindre, a abandonar a tristeza, a abandonar a amargura, o ressentimento, a buscar o Senhor, a buscar no Evangelho a restauração do seu coração para que você seja um instrumento de resgate do Senhor para pessoas que estão naufragadas em isolamento, pertencendo a uma comunidade cristã. É muito triste quando nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, que pertencemos a Jesus Cristo, não encontremos aqui então um ambiente adequado para conversar, para abrir o coração, para chorar. E às vezes não há esse ambiente porque nós não estamos nos dispondo a cooperar com o ministério pastoral nesse processo de suporte mútuo. Então eu quero dizer para você, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, fomos salvos, fomos resgatados. Temos recebido do Senhor através da palavra pregada pelos nossos pastores. Temos recebido do Senhor através das instruções na escola bíblica dominical. Temos recebido tanto. Mas existe um propósito. O propósito é que a igreja seja edificada para que nós, como igreja, exerçamos, então, o pastoreio mútuo. Eu oro para que hoje você reflita. Se você está em isolamento, se você está afastado do Senhor, se você está afastado da comunidade, mude essa atitude, não seja um náufrago. Busque ao Senhor. E se você está sendo omisso, corrija isso e comece a ser um canal de bênção na vida do seu irmão. Assim nós vamos preservar a unidade no vínculo do Espírito na nossa comunidade, como também nós vamos não só resgatar a vida de muitos, mas nós vamos também ter nossas vidas preservadas, porque na medida que nós pastoreamos, na medida que nós auxiliamos, nós somos pastoreados e nós somos auxiliados também. Que sejamos então ativos e adoremos ao Senhor no pastoreio mútuo.